A AMD é usada hoje para fazer computadores e vim aqui contar a história dessa amada empresa de placas de vídeo e processadores. Peço que se inscreva no canal e deixe o like e vamos lá. Em 1º de maio de 1969, na Califórnia, era fundada a Advanced Micro Devices, mais conhecida como AMD. Ela foi fundada por Jerry Sanders e outros engenheiros que saíram da Fairchild Semiconductor. E a AMD na época não produzia placa de vídeo e processadores, e sim chips lógicos, memórias e circuitos integrados simples. E Jerry Sanders, o criador da AMD, era conhecido por seu lema Real Men Have Fabs, ou em português, Homens de Verdade Têm Fábricas. Ele acreditava que empresas de chips deveriam fabricar os próprios semicondutores. E nos anos 70 e 80, a AMD teve uma parceria com a Intel, com a AMD virando a segunda fabricante deles, pois na época a IBM exigia dois fornecedores para os processadores de seus computadores. Então a Intel permitiu à AMD criar processadores Intel, como o Intel 80086 um Intel 80.286. Só que como nem tudo são flores, nos anos 80 e 90, quando a Intel criou o processador Intel 80.386, ela parou de compartilhar os projetos, o que gerou uma guerra judicial entre a Intel e a AMD, que durou alguns anos. Só que em 1991, a AMD ganha o direito de produzir seu próprio 386, assim nascendo o AM386, o primeiro grande sucesso da AMD. E nos anos 90 nasceram os primeiros processadores da AMD, como a M486, a AMD K5 e o AMD K6. O K6 competiu de forma direta com os Pentium, sendo até melhor e mais barato que eles. Ainda em 1999, a primeira revolução dos processadores chegou com o Athlon, que foi a primeira CPU que atingiu 1 GHz, vencendo a Intel. Depois dele vieram outros Athlons, o Athlon XP e o Athlon 64. O Athlon 64 de 2003 trouxe uma revolução, com a arquitetura 64-bit x86. Com essa tecnologia, chamada de x86 64, até mesmo a Intel adotou essa arquitetura. Em 2006, por 5,4 milhões de dólares, a AMD comprou a ATI Tecnologias, que uma empresa focada em placas de vídeo. E isso permitiu a AMD começar a fabricar suas próprias placas de vídeo, assim marcando o surgimento das placas de vídeo da AMD. Porém, em 2010 a 2016, a AMD passou por uma crise horrível. E então, por causa dos AMD AFX, que eram baseados na arquitetura Bulldozer, onde eles lançaram o FX 8150, que usava núcleos compartilhados. Ele foi o primeiro processador com 8 núcleos que os consumidores poderiam comprar. O problema foi que ele esquentava muito, gastava muita energia, e enquanto isso a Intel dominava o mercado com o Intel Core i7. A AMD quase faliu, perdeu muito dinheiro, demitiu muitos funcionários. Porém, a AMD deu uma volta por cima, lançando a linha Ryzen. A CEO da AMD, Lisa Su, apostou tudo na nova arquitetura Zen, que serviria para fazer os novos AMD Ryzen. Então, em 2017, os Ryzen chegaram com desempenho alto, preço baixo e com muitos núcleos, sem ter os problemas dos antigos FX. E assim ela conseguiu voltar a competir de igual para igual com a Intel. E nos últimos anos, a AMD lançou processadores fortes como os Ryzen 5 e Ryzen 7, e nos servidores lançou o AMD Epic, sendo extremamente potente. E no mercado de placas de vídeo, ela lançou a Radeon 6000 e 7000, 8000 e 9000. E nos consoles tem muita influência servidor de base para os processadores para os consoles como PS5 e Xbox. A AMD também é muito usada para poder fazer notebook gamers ou notebook simples, e ainda é bem poderosa. Até mesmo a linha Athlon ainda existe com o Athlon 3000G. A AMD marcou como sendo a melhor marca de processadores para mais de 50% dos gamers e técnicos, sendo um ótimo custo-benefício. Este vídeo aqui foi mais um para contar a história dessa empresa. Isso eu espero seu like, sua inscrição ou você me seguir no TikTok. Enfim, compartilha aí com os amigos e falou!